Reputação ilibada. Esse é um conceito abstrato que tem sido colocado sistematicamente para a ocupação de alguns cargos públicos no Brasil. E sempre gera discussão. O que é reputação ilibada? Porque todos são inocentes até prova em contrário. E é razoável presumir que as pessoas interessadas no mesmo cargo possam, numa época de disputa, em lista tríplice ou sem lista tríplice, se empenhar na difamação da reputação alheia, com a finalidade de macular esse requisito essencial à ocupação de alguns cargos públicos nacionais extremamente relevantes e que foram, por isso mesmo, separados pela Constituição Federal. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e trago para você alguma coisa que pode ser nova e pode servir de exemplo para o nosso país. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia alterou a Constituição Federal ao definir os requisitos para o cargo de conselheiro, estabelecendo o que é reputação ilibada da forma mais objetiva possível. Por isso, esse bom exemplo, e foi uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ao oferecer essa emenda ao Legislativo, apresenta um cenário novo para todos nós. E eu vou ler agora o texto produzido que foi introduzido na Constituição do Estado. Acompanhe comigo a leitura. O Estado de Rondônia, por iniciativa do TCE de Rondônia, fez inserir na Constituição do Estado, entre os requisitos para ser conselheiro, o atendimento da lei de ficha limpa. A adoção dos requisitos para o cargo de membro dos tribunais de contas inclui, além dos dispositivos já consagrados na Constituição Federal e nas Constituições do Estado, os critérios da Emenda Constitucional número 82 de 2012, referente à lei da ficha limpa, do antinepotismo, entre outros. Esses critérios, inclusive, são utilizados de forma pioneira pelo Tribunal de Contas de Rondônia, TCE de Rondônia, desde 2013. E aí está o teor da emenda. Artigo 48, parágrafo 7º. Não satisfazem os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada aqueles que tenham sido condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Letra A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Contra o meio ambiente e a saúde pública. Eleitorais, para os quais a lei combina plena privativa de liberdade. Letra E, de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda de cargo ou inabilitação para o exercício de função pública. Letra F, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Letra G, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Letra H, de redução à condição análoga de escravo. Letra I, contra a vida e a dignidade sexual e praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Tenham sido declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Tenham suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso 11 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Número 4. Tenham sido condenados a ressarcimento por dano ao erário, sofrido a aplicação de multa ou tenham suas contas reprovadas por quaisquer dos tribunais de contas. Número 5. Aos detentores de cargos na administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Número 6. Tenham sido condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por atos dolosos ou de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Número 7. Tenham sido excluídos do exercício da profissão
por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário, e tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Como você percebe, houve um elenco de providências adotadas de forma a melhor resguardar a moralidade pública. E desse modo, pouco a pouco, o nosso país avança para tornar a reputação ilibada um requisito menos subjetivo do que nós temos hoje e que permite muita discussão. A nossa iniciativa de hoje é louvar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e sugerir que o país adote como modelo o que aí foi posto. Continue acompanhando os nossos trabalhos nas redes sociais, inclusive compartilhando com seus amigos o resumo do Diário Oficial da União que fazemos todos os dias para você, de 2 ou 3 minutos, trazendo o que é importante e foi publicado na imprensa oficial.